Boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia online, transmitindo a todos aqueles que quiseram, vir ao Kardec e não podem, então que vão assistir pela internet. Então vamos começar com a nossa prece, para que possamos passar a preleção de hoje. Pedimos aos amigos espirituais, nesta noite, que nos envolva na harmonia, na paz, na confiança da presença de Jesus junto a nós, para que possamos fazermos a preleção dessa noite e que essa preleção possa ser a luz em nosso caminho, possa ser a esperança, a paz e a força necessária para os dias de hoje. Sê conosco, hoje e sempre, Jesus. Boa noite a todos. Recebam todos o nosso abraço fraternal e o desejo de muita paz. É sempre uma alegria quando nós temos essa oportunidade de reunir em nome de Jesus, através do seu Evangelho, que é a luz da vida. E Jesus, então, deixa as esferas espirituais mais altas para envergar um corpo físico, a fim de ensinar à humanidade o caminho que ele tinha percorrido. Então, os seus feitos causavam admiração entre o povo. Todos queriam ver aquele Jesus. Quem era aquele Jesus de Nazaré, que curava cegos, paralíticos, leprosos, levantava os mortos? Então era grande a admiração, grande o nome de Jesus, e todos queriam ouvir, porque ele sempre tinha algo para falar que tocava o nosso coração. Assim, ele vendo a multidão então grande, ele se aproxima para que todos possam ouvir. Ele sobe no monte, aonde ele começa então a prática das bem-aventuranças. Inicia assim: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nestas palavras de Jesus, ele enfatiza a humildade, a simplicidade do coração. Quando ele diz bem-aventurados os humildes, como os exégetas diziam, distorcendo que essas palavras bem-aventurados os humildes caberia aos idiotas, aos que sofrem deficiência mental, os ignorantes. E não era bem assim, porque se fosse desta forma, Jesus ficaria fora. Ou se dissesse então, bem-aventurados os ricos de espíritos. Só que nós temos que lembrar que Jesus, ele falava em hebraico, e na época dele, o povo, essa bem-aventurança, quando ele diz os pobres de espíritos, estava dizendo sobre a humildade, não sobre a riqueza. Então, Jesus exalta isso. Agora, esse humilde do coração, esse bem-aventurado, o pobre de espírito, o reino dos céus é para ele. É lógico, hoje a doutrina espírita vem nos esclarecer, porque tanto tempo ficou essa expressão de Jesus, sempre confundindo. Alguém dizia que era rico de espírito, que não podia ser pobre de espírito. É lógico que Jesus, então, ele estava dizendo
que seria o reino dos céus. Não, é lógico, uma pessoa apenas por ser humilde desencarna e vai para a espiritualidade maior, vai estar com Jesus na sua glória. Não é desta forma. Significa o estado do espírito, a consciência tranquila, que dá alegria de não ter ofendido ninguém. Então, esse pobre de espírito significa simplicidade de coração. É diferente, porque existe aqueles que são pobres de matéria, são pobres de dinheiro, são pobres de moradia, são pobres de vestimenta. Esses são pobres das coisas materiais. Então é diferente do pobre de espírito. Então, tudo isso significa pobre de espírito ser a humildade, a simplicidade de coração de cada um. Todos os seres humanos têm, então, as suas virtudes, as suas qualidades. Então, nisso que Jesus disse da humildade, é o ponto mais sublime das virtudes. Porque ele tendo humildade, ele não tem orgulho. Então, vejam bem, a diferença, não pode haver o orgulho e a humildade caminhando junto. O espírito ele vai entendendo isso e ele vai se modificando. Ele começa a ver que é preciso humilhar, que é preciso a humildade. Então nós encontramos na nossa sociedade espíritos ainda que envergam uma posição invejável e isto ele humilha o próximo. Ele se põe numa grandeza devido ao seu orgulho. Aqueles que têm posses financeiras, aqueles que comandam, eles agem de uma forma onde a sua posição está, esquecendo as coisas espirituais. Por quê? Quando desencarnar, vai estar no mundo da verdade. Então ele vai ver que todo aquele orgulho, toda aquela vaidade que ele tinha, não serviu para nada. Imaginemos então uma pessoa orgulhosa, menosprezando os simples de coração, os espíritos simples. Chega no plano espiritual, os papéis se invertem. Imagine quanto vai sofrer esse orgulhoso de saber que lá, aqueles que eram humildes, que ele não dava valor, se encontram em posição mais elevada do que ele. E aí que está então o orgulho ferido. Quantas vezes o orgulho ferido machuca o ser humano? E aí entram as aflições da vida, porque ele não soube domar. Então tudo, Jesus nos mostra através do Sermão da Montanha. Aliás, se Jesus tivesse vindo e deixado somente o Sermão da Montanha, já era suficiente para nós estudarmos, para o ser humano estudar o Sermão da Montanha com todas as suas práticas, para a nossa evolução espiritual, porque tudo está contido ali. Então a espiritualidade vem nos esclarecer, porque ficou muito tempo essa discussão de pobre de espíritos. Então devia ser rico de espíritos, mas Jesus sabia o que estava falando. Então nisso tudo a gente vai entendendo, vai compreendendo que a humildade é o ponto básico de nós encontrarmos não o céu de estar lá com Jesus, ou que está com Deus, mas o céu da consciência tranquila, da serenidade, que nada nos machuca porque nós não temos esse orgulho. Nesse mesmo capítulo, então, Jesus estava numa estrada caminhando na frente dos seus discípulos e atrás vinham então os 12 discípulos discutindo quem é o maior.
aos olhos do nosso Mestre. Judas Iscariote diz assim: sou eu, porque eu tomo conta da bolsa da nossa sociedade. Outro dizia: não, mas João já deitou a cabeça no peito do Mestre. Ah, mas Tiago é o mais erudito de todos. Ah, será que não é Pedro? Nós ceamos na casa de Pedro. E assim foram discutindo quem era o maior. E ninguém aceitava que o outro era o maior. E Jesus, mantendo a serenidade que lhe era peculiar, chegou embaixo de uma árvore frondosa, onde ia fazer o seu repouso, e os discípulos se aproximaram, todos se acalmaram, e ele pergunta: o que vinham conversando? Mas ninguém ousou falar ou perguntar para Jesus: quem é o maior dentre nós? Mas Jesus sabia, então disse: quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servidor de todos. Este é o maior. Então, buscando isso na mesma sociedade, quando nós encontramos alguém que se destaca na sua responsabilidade, na sua tarefa, na sua profissão, o ser humano respeita aquela pessoa porque ela está em posição. Aquele ser humilde, simples, não damos muito valor porque é um ser simples, humilde. Perante os homens, então há essa diferença. Mas perante Deus, não. Perante Deus, Ele está vendo a simplicidade do coração de cada um. Agora, é preciso lembrar também que não é apenas ser humilde para alcançar o céu. Já é uma grande virtude isso para alcançar essa evolução. Porque nós sabemos que para alcançar os planos mais elevados, o espírito ele tem que alçar voo. Então não é somente na humildade, na simplicidade. Tem que desenvolver a caridade, tem que desenvolver o intelecto, buscar. Assim ele vai entendendo, ele vai observando, que é preciso ter esses conhecimentos para alcançar esse voo. Então o espírito alcançou aquele ponto, ele é um espírito evoluído, porque ele foi humilde, ele desenvolveu o seu intelecto, ele desenvolveu o seu sentimento, ele desenvolveu a espiritualidade, então ele alcançou aquele ponto. Ainda na sociedade nós vemos ainda pessoas que têm esse destaque, e aqueles que buscam na ciência, nas tecnologias, uma resposta para tudo o que ele quer. Então ele deixa as coisas espirituais para segundo plano. Isso aí é para quem não tem o que fazer. Isso aí é para aqueles desocupados. E não é desta forma. Porque o ser humano ele pode ser o que for. Então, quando o grande filósofo Sócrates disse assim: conheça-te a ti mesmo. Quando ele conhecer a si mesmo, ele vai saber que nada ele sabe. Esse é o verdadeiro sábio, aquele que sabe que nada sabe. Então, essa humilde de coração significa assim: o espírito ele entende que ele tem muito que desenvolver. Então, humildemente, ele pede ao Pai, ao Criador, força, luz, discernimento, compreensão, para desenvolver o íntimo, o espírito desenvolver. Esse é o verdadeiro humilde de coração. Então, aqueles que têm conhecimentos, que acham que ele é o dono da verdade, ele quer uma resposta, ou aqueles que têm muito poder aquisitivo, acham que o dinheiro compra tudo. Só que esquece que um dia títulos, dinheiros, propriedades, tudo isso vai ficar aqui e não leva a nada. Então o espírito ele vai desprovido de tudo aquilo que ele deixou
Se ele pensasse que tudo aquilo vai ficar na terra, que daqui a um tempo todo mundo vai esquecer o seu nome, ele buscaria as coisas espirituais. Então, mas não é só nesse sentido. Nós vemos ainda jovens, meninas e meninos jovens, bonito, atlético, perfeito, e usam e abusam desta beleza, entre aspas, que é uma beleza material, só que tem data de validade. Amanhã depois ela vai para decomposição. Tudo que foi feito está feito, é o Espírito que fez, aproveitou a vestimenta física, fez o que quis fazer e tem que responder por aquilo. E muitas vezes ele vai se encontrar no plano espiritual, deparando consigo mesmo numa veste estraçalhada, numa feiura física que ele vai assustar. Então, por isso que o Evangelho de Jesus é o livro da vida. Jesus, ainda com os seus discípulos, certa vez, aparece a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, e se aproxima de Jesus. Mas quando Jesus, na sua grandiosidade, sabia, já penetrava no psicoesfera da pessoa e sabia que ela ia pedir alguma coisa. E ele se adianta e diz: o que queres? Ela diz ao Senhor: eu quero pedir, quando o Senhor estiver na glória, leve meu filho, ponha um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus disse: a senhora sabe o que está pedindo? Sim. Por acaso vocês beberão no cálice que eu hei de beber? Sim. Mas eles não sabiam que Jesus estava falando do que ele ia passar ainda. E Jesus diz: poderás beber do meu cálice, mas estar do lado meu, à direita e à esquerda, não cabe a mim, cabe ao Pai. Olha, ele mesmo se pôs na humildade de que o Pai está acima de tudo. Ele poderia dizer: sim, eu ponho eles dos meus lados, mas não cabe ao Pai. Mesmo porque Jesus era um mestre por excelência, eles eram espíritos convidados por Jesus, mas tinha ainda que galgar muito para alcançar o reino de Jesus. Então, os outros 10 discípulos ficaram sabendo disso e se revoltaram. Onde se viu a mãe de João e Tiago vir pedir para que eles estejam no plano. E nós, que somos também discípulos de Jesus. E Jesus vem mais uma vez dizer: olha, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, Jesus, quando nós falamos é um mestre por excelência, era realmente, quando ele foi convidado a ceiar na casa de um fariseu. É preciso lembrar que fariseu era um dos doutores que estudavam as leis e passavam adiante. E era uma grande autoridade entre os fariseus. E Jesus foi, então, ceiar na casa desse fariseu. E ele observava que todos se aproximavam, corriam para sentar mais próximo, na frente de Jesus. Então ele aproveita. Aí que nós vemos como é um mestre por excelência, porque ele aproveitava o momento, a oportunidade para ensinar. Então ele dizia assim: quando fores convidado para uma bodas, não se assente nos primeiros lugares, porque pode chegar alguém, uma autoridade maior do que vós, e o dono da boda, o dono da festa, diga para você: olha, sente-se na última cadeira, porque aqui é para fulano. Se você sentar nos últimos lugares
e o dono da festa te chamar para sentar no primeiro lugar, quanto será a sua glória? Então, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Nesse ensinamento todo de Jesus, é realmente assim, aquele que se exalta, ele será humilhado. No plano espiritual, pode entre os homens ainda ele permanecer, mas no plano espiritual ele vai ser humilhado. Como eu disse, já pensou lá, observando aqueles que ele se julgava insignificante em posição maior? Então se exaltou, não esquecendo ainda uma das benditas leis que Deus criou, a lei da reencarnação. Porque se o orgulho foi o tropeço do espírito, ele tem que redimir daquilo, tem que corrigir daquilo. Então ele tem que voltar numa situação simples, humilde, para ele valorizar aquele ponto, no que atrapalhou. Então vai se invertendo. Imagina numa encarnação só o espírito alcançar essa evolução. Mas nós estamos caminhando, por isso a bondade divina permite que tenhamos várias encarnações. E assim nós chegamos no plano espiritual, fazemos uma análise, um balanço dos prós e os contras do que nós fizemos. Tenhamos então aquela orientação espiritual, mergulhamos dentro de si e queremos uma outra oportunidade. Só que temos que esperar o momento em que Deus permite aquilo. E aí nós voltamos novamente. Quando nós esquecemos do compromisso, nós fracassamos outra vez. Mas mesmo assim Deus dá outra oportunidade. Até aprender através do sofrimento, até que o espírito já ele evolui, ele dá esse passo grande. Nos conta Nélio Lúcio que um determinado rei tinha perdido o seu ministro da economia. Era aquele que tomava conta da fortuna, do ouro, daquele reinado. E aí começou então uma grande correria. Todos queriam, todos almejavam aquela posição, porque era de destaque, era de confiança do rei, e era fácil de subordinar, era fácil de desviar. Então todos queriam, os ambiciosos queriam. E esse rei sabia disso, que eles queriam essa posição justamente para isso. E o rei pensou e falou: olha, eu quero, para tomar conta dos tesouros do nosso reinado, um pastor que não tenha ambição nenhuma. E manda buscar, então, um pastor de ovelha. Palavra de rei, ele tinha que obedecer. Foi, então, até no palácio do rei, e o rei disse: olha, eu quero que você tome conta do meu tesouro. Mas, Senhor, eu não tenho, mas eu quero que você tome conta. Eu sei que você vai tomar conta do meu. E assim, então, ele aceitou aquela posição. Passado alguns dias, começam aquelas intrigas. Começam aqueles invejosos sondar o que esse pastor fazia. E perceberam, então, como ele tinha um dia de folga por semana, nesse dia de folga ele saía e levava comida para os pobres. E depois passava entre duas figueiras e ali enterrava ouro que ele roubava do rei. E o rei ficou sabendo disso. Chamou, falou: olha, eu estou sabendo que você faz isso. Ele disse: olha, a comida que eu levo para os pobres, eu não tiro aqui do palácio, porque eu tenho tudo que eu preciso aqui no palácio, e mais o meu ordenado.
mais o meu pagamento. Então eu não preciso de nada, com esse dinheiro eu compro alimento e vou levar para aqueles pobres que não é assistido, que estão passando fome. Mas quando você sai de lá, você passa na figueira, depositar, guardar ouro que você rouba daqui. Assim me informaram. Ele diz, não, Senhor, eu passo toda vez nessa figueira, onde está guardado o meu cajado e a minha roupa de pastor. Eu desenterro, olho e guardo novamente. Mas por que você faz isso? Para que eu nunca esqueça que um dia eu fui um pastor. Aí o rei entendeu, então, da simplicidade dele. Passou a confiar nesse servidor, nesse pastor que tomava conta das ovelhas. Então, de todo esse ensinamento de Jesus, como é importante nós darmos valor para as coisas espirituais, porque a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Aqui é uma passagem, uma escola bendita, onde nós aprendemos, e Deus permite que tenhamos também a nossa casa, um corpo físico, roupas boas, possibilidade de viajar. Tudo isso faz parte da nossa existência. Não tem nada de errado nisso. O que Jesus quer ensinar, através dessa passagem, é justamente manter a humildade. Você pode ter em toda situação, porque Deus permitiu essa prova que você está passando, mas não esquecendo da humildade de coração. Sendo assim, rogamos a Jesus a sua bênção, que envolva a todos nós, despertando para a simplicidade do coração. O meu muito obrigado. E agora, então, vamos para a vibração da noite. E levemos por alguns minutos o nosso pensamento para que possamos, com esse sentimento de paz, de harmonia, que estamos sentindo neste momento, podermos compartilhar com aquelas pessoas que frequentam essa seara espírita, com aquelas pessoas que sabemos estar necessitando neste momento, com os trabalhadores desta casa bendita, que neste momento possamos, em pensamento, abraçar cada uma delas, desejando muita paz, muita harmonia, muita saúde, muito equilíbrio. Mas também vamos pensar nas famílias dessas pessoas, nas nossas famílias neste momento. Que cada ente querido nosso possa também receber esse nosso abraço, com muito carinho, muito amor, muito perdão. Que em nossa casa os amigos espirituais possam nos visitar e regar cada canto desse lar com o diálogo, com a compreensão, com a sinceridade, com o perdão, para que possamos ouvir um ao outro, para que possamos compreender um ao outro, e para que, como família e irmãos de Jesus, possamos, de mãos dadas, crescer nessa seara bendita, neste planeta bendito que Deus nos deu para que pudéssemos progredir espiritualmente. E que Jesus nos ilumine todos os dias de nossa vida, que Ele possa ser a luz dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ser Jesus conosco hoje e sempre.